Beleza, estamos aí para mais um dia. Obrigado a presença de todos. É isso aí. Estou muito feliz, mais um dia de roda de conversa dos 8 remédios naturais. E hoje com a participação especial da Dirce, nossa queridíssima, da Renata Moraes, que é psicóloga, que vai estar aqui, né, contribuindo e compartilhando sobre esse tema tão importante que é o equilíbrio e a temperança na nossa vida. E o nosso psicanalista, Norton Caldeira, é um prazer ter você aqui. Norton, muito obrigada mais uma vez por estar participando. E hoje a gente vai estar, né, com meu irmão, o Marcelo Cunha, que é o idealizador do Vida 10, falando um pouquinho sobre o livro, né, e o capítulo da temperança dos 8 remédios naturais, da qual a gente tem o privilégio de ter a escritora desse livro, a Dirce Meira, que está aqui com a gente. Dirce, muito obrigada por você participar aqui com a gente. E, Má, deixo, né? Primeiro eu queria deixar as palavras um pouquinho para a Dirce, você já apresenta, Má. E Dirce, queria que você falasse um pouquinho para a Tranquilo. gente como que foi escrever esse livro, como é que foi participar de tudo isso, e principalmente das suas, né, dificuldades, das suas realizações com o desenvolvimento desse livro. Bom, eu estava comentando aqui, antes de qualquer coisa, muito obrigada, é um privilégio estar aqui com vocês. É um trabalho muito bonito que está sendo feito pelo Vida 10, aí na direção do Marcelo e da Renata, e a gente agradece pela oportunidade de estar aqui. Sobre o livro, o capítulo do livro Temperança, foi algo muito desafiador, porque a gente está acostumado a escrever de forma muito mais acadêmica. E esse livro ele tinha um apelo mais assim de ser numa linguagem mais popular, de ter, mas foi bastante difícil. E o resultado é o que está aí para vocês. A gente tentou abarcar todos os aspectos, mas existe uma limitação também de páginas, né, e tudo, mas tem algumas curiosidades bem interessantes aí sobre a temperança que não entrou no capítulo do livro, mas que ficou para mim, viu? A gente sempre aprende um pouquinho quando a gente pega um Aprendi tema para muito. estudar, né? A gente aprende muito mais, né? É muito gratificante a gente ter esse conhecimento, né? E, Má, queria agora que você explicasse um pouquinho do livro para a gente, né? Na sua apresentação, que você sempre faz. Beleza. E é isso. Vamos Hoje, começar agora a nossa roda de conversa sobre os 8 remédios naturais. E hoje o nosso tema é a temperança. Má, é com você. beleza. Acredito que vocês já estão vendo na tela aí. Então, hoje a gente está no quinto capítulo aqui, o quinto episódio, falando sobre o equilíbrio, a temperança. A gente já passou pela nutrição, exercício, água, luz solar e equilíbrio. E a gente vai falar sobre ele, que está dentro do livro A Ciência dos 8 Remédios Naturais, que a gente já vem conversando direto, e esse texto, né, o texto-chave para realizar o livro também, que é ar puro, luz solar, aí a temperança está como esse abstinência. No original existe essa palavra aí, ó, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino são considerados os verdadeiros remédios. Então, a temperança a gente vai ver que tem vários significados, um deles é esse aí, abstinência. Então, a temperança, né? Então, que nem já foi falado aqui, ele respeitando os seus limites, e foi escrito pela Maria Dirce Dias Meira, que está aqui com a gente, e também a Maria Cecília Moraes. Então, é um privilégio ter ela aqui junto com a gente, que foi a autora desse capítulo que falou sobre a temperança. E o que falou nele, né? Logo ali no comecinho, cita a parte de um dicionário, né? Que define a palavra temperança como o hábito de moderar os apetites sensuais, os desejos, as paixões, sobriedade no comer e beber, comedimento, moderação,
E isso em um dicionário, e no outro dicionário fala que a temperança está associada à palavra temperamento, que é considerado o conjunto de traços psicológicos de uma pessoa, que determina a sua índole ou maneira de ser e o comedimento nos atos e nas decisões. A gente já vê aqui que, como temperança é amplo, né? Ela não é algo que a gente define facilmente, assim. Então, ela tem vários pontos. Aqui, nesse primeiro dicionário, falou de apetites sensuais, desejos, paixões, comer e beber, tudo isso com moderação. E no segundo momento falou no sentido de temperamento, de traços psicológicos. Então, cada pessoa tem um tipo de temperança diferente, assim, de acordo com tudo que ela vivenciou, a sua índole, os seus atos, as suas decisões. Então, olha como é interessante esse tema de hoje, sobre a temperança. No livro, né, no capítulo sobre a temperança, foi citado bastante sobre esses pontos: a bebida alcoólica, o tabagismo, o consumo de droga ilícita, trabalho em excesso e uso desregrado de internet. Que nem a Dirce falou, uma necessidade ali de enxutar, de fazer um resumo ali, aí, mas no livro está bem detalhado sobre cada ponto desse. A temperança no uso de bebida alcoólica, de tabagismo, no consumo de droga, no trabalho em excesso e uso da internet. Então, está bem detalhado lá. Eu trouxe dois aqui, que um é falando sobre como se fosse na parte do alcoolismo. Então, essa parte é complexa, né? Pois interagem múltiplos fatores que podem coexistir no mesmo indivíduo. Então, o que leva a pessoa a ter problemas de alcoolismo, né? Múltiplos fatores, como a genética, a dimensão social, cultural, psicológica, personalidade. Então, olha como a gente, em todos os pontos, essa complexidade de pontos. E aqui no trabalho intenso, né, mais um daquele exemplo que foi citado, a intensidade no trabalho, a responsabilidade, o aperfeiçoamento das tarefas, somado às pressões externas, tais como família e meio social, podem fazer as pessoas perderem o controle e adoecerem. Então, aqui mais um ponto legal da temperança. Por quê? Porque ela é como se a gente tivesse o controle da nossa mente, das nossas ações, dos nossos atos. E aquilo que a gente viu ali atrás, a bebida, o vício, o muito trabalho, o uso da internet, faz com que a gente perca o controle do nosso dia a dia, o controle mental, a inteligência emocional das nossas decisões e ações. Então, olha que legal esse remédio natural que é a temperança, é a gente saber decidir equilibradamente. Aí o que fala mais nesse livro? Os hábitos alimentares, né, adquiridos na infância e na adolescência, podem ser levados para a vida adulta, então determinando assim a qualidade da dieta. E ali falou também, citou sobre refrigerante, suco, refresco, bebida. Então, todos esses que levam a gente a ter algo que prejudique o nosso temperamento, prejudique a nossa mente na melhor tomada de decisão. E aqui no comecinho falou os hábitos adquiridos na infância, né, e adolescência leva para a vida adulta. Porque hoje na temperança a gente vai tentar conversar um pouco mais sobre a mente, né? Como que se organiza os neurônios, o modelo mental, o que a pessoa vem fazendo, e aqui fala que desde a infância, tudo que vem acontecendo na nossa vida faz com que a gente seja mais ou menos temperante. E a consideração final fala que, né, os vícios são falhas do autocontrole. Olha que legal, ó. Os vícios são falhas do autocontrole. É quando a gente não consegue se autocontrolar que a gente tem alguma falha nesse controle, algum tipo de vício. O vício são falhas do autocontrole e mostram uma situação em que o indivíduo perde o poder de manter o seu equilíbrio. Esses destemperos são caracterizados por extremos. Aí vem os extremos, né? A abstinência, que é a privação, a desistência, a renúncia, ou o excesso, denominado como abuso, ou uso abusivo. Eles contribuem para o aparecimento de muitos problemas de saúde. Então, aqui que está linkando a temperança com a saúde. Quando existe o abuso,
a renúncia, a abstinência, tudo isso pode causar problema mental, de saúde, né? E assim reitera-se a importância do exercício persistente da temperança, incorporando a moderação nas práticas que, embora saudáveis, podem se tornar nocivas, quando em excesso, além da adoção da abstinência, naquelas que comprovadamente afetam a sua saúde. Então, repetindo isso, né? Então, a moderação, a temperança, muito interessante esse tema aí que a gente vai falar nesse dia de hoje. Beleza, muito agora... Bom, Ma. Muito bom, Ma. Muito obrigada, viu, pela explicação. E agora eu quero que você, né? Agora nós vamos começar as perguntas, né, para os nossos convidados. E hoje o Marcelo também é um de nossos convidados. E a primeira pergunta vai para você, Ma. O que Rê, não quer perguntar para os outros, não? Deixa eles conversarem à vontade depois. Pode ser. Então, vou perguntar, a primeira pergunta vai para você, Renata. Liga o seu som, tá? Que está desligado. Então, a primeira pergunta vai para você, Rê. Quais as principais dificuldades para a gente conquistar o equilíbrio e a temperança na nossa vida? Você, como psicóloga, o que você vê que o pessoal fala, né? Quais são essas principais dificuldades das pessoas conseguirem atingir esse equilíbrio e essa temperança? Boa noite, Renata. Boa noite a todos aqui do grupo, todos que estão em casa também assistindo. E o Marcelo ele já deu um panorama a respeito da temperança, trouxe aqui pontos muito relevantes em relação a esse tema, que está dentro dos 8 remédios naturais. E ao pensar, né, quais são as dificuldades, né, em conquistar o equilíbrio, antes eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Quem aqui nunca tomou uma atitude drástica? Um impulso, respondeu, falou e depois se arrependeu? É bem difícil, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos que passamos um pouco do ponto, que nos precipitamos ou que perdemos o equilíbrio. Então, o perder o equilíbrio, ele faz parte do ser humano, porque o ser humano ele está sempre nessa linha tênue entre encontrar o equilíbrio, então ele fica tendendo, né, nessa linha em perder e alcançar, sempre nessa luta constante em alcançar o equilíbrio emocional, em desenvolver... Desculpa, pode continuar. Desenvolver a inteligência. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo sim, Rê. Um erro meu apareceu aqui para mim uma mensagem, ok. Então, essa constante do ser humano de sempre buscar esse equilíbrio, em algumas situações a gente tem um deslize, mas o que a gente vem hoje aqui trazer é que a gente devemos persistir, né, em encontrar o equilíbrio. E é difícil, engana-se, né? Quem acha que acredita ou pensa que nunca, em nenhum momento na vida, perdeu o equilíbrio, né? O problema é que em qualquer situação inesperada, os pensamentos eles ficam confusos e repletos de negatividade. Então, em primeiro lugar, é importante, é fundamental nós entendermos que nós estamos em um mundo onde nós somos atravessados por vários acontecimentos que às vezes nos foge, né, o controle. Mas nós, como seres humanos, precisamos estar em constante busca desse equilíbrio. E assim, para alcançarmos uma vida equilibrada, né, nós precisamos encontrar o equilíbrio nessa tríade mente, corpo e espírito, né? São os 3 pilares que nos sustentam e mantêm o equilíbrio. Então, se algum deles não estiver bem, o outro vai ser afetado. Se a minha mente ela não está buscando esse equilíbrio, se eu não estou cuidando do que eu penso, do que eu falo, se eu não cuido dos meus traumas, se eu não invisto em cuidar da minha mente, então essa área ela pode sim ficar desconecta das outras. Então é sempre pensar que para haver equilíbrio nós precisamos estar
com essas 3 áreas muito bem alicerçadas, uma depende da outra, uma influencia a outra. Então, nós seres humanos precisamos dessa base forte e equilibrada, né? Senão nós vamos desmoronar. Mesmo que apenas um dos pilares esteja enfraquecido, ou o corpo, ou a mente, ou a alma, eles vão afetar o outro. Então, o corpo, ele é uma matéria física, foi feito para o movimento. O movimento é o combustível para um corpo saudável. Então, quando o exercício físico é mandatório, né, se você pratica o exercício físico, se você se alimenta bem, essa é uma forma de você manter o seu corpo em equilíbrio. Agora, quais são as principais dificuldades, né, de nós mantermos esse equilíbrio com o nosso corpo, né? São os vícios, como o Marcelo até citou, né, essa questão dos vícios, a dieta desregrada, falta de exercício físico, pouco sono, excesso, né, de sentimentos mal resolvidos, tudo isso vai dificultar o equilíbrio. Então, quando nós não cuidamos do nosso corpo, do que ingerimos, de como cuidamos tanto por dentro quanto por fora, isso prejudica o equilíbrio. E a nossa mente? A mente, ela busca o conhecimento. Então, precisamos ativar a nossa mente através do controle emocional, trabalhando, né, os pensamentos, controlando aqueles pensamentos tóxicos, aqueles pensamentos que nos trazem sofrimento, aquelas emoções que nós ficamos sempre ali alimentando, um rancor, uma raiva, tudo isso traz uma desestrutura psíquica e traz o descontrole emocional. Então, a falta de autoconhecimento, distorções cognitivas, essas emoções negativas, os traumas, sentimentos mal resolvidos, tudo isso pode trazer um desequilíbrio. Então, nós precisamos investir na nossa saúde mental para que nós tenhamos esse equilíbrio. E o espírito? Todos nós temos a necessidade de termos uma conexão com o Ser Supremo, que é o nosso Deus. Então, nós já, né, temos aí várias pesquisas, vários artigos que comprovam, né, a importância da religiosidade, da espiritualidade, o quanto a fé pode contribuir na saúde mental, física e espiritual. Então, a gente precisa alimentar o nosso espírito para que ele tenha equilíbrio. E, infelizmente, muitas vezes nós não buscamos essa área, né, da nossa vida. O espírito ele fica um pouquinho de lado. Então, quando você é intemperante, no sentido de investir muito na saúde física ou investir muito na saúde mental e deixar as outras duas, isso vai trazer o descontrole emocional, o descontrole geral, né? A nossa saúde, nós precisamos pensar na saúde global. Então, para cuidar de cada uma dessas áreas, nós precisamos ser temperantes. E tem um conceito de temperança que eu vou ler aqui, que é da escritora Ellen White, no livro Temperança. Ela diz assim: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Então, nós precisamos investir no que é saudável, mas mesmo assim nós precisamos ter cuidado. Fazer exercício é necessário, mas quando você faz exercício em excesso, você sabe que pode prejudicar ali, pode lesionar, enfim, nada em excesso. Então, cuidar dessas áreas também exige que nós tenhamos controle, né? Que nós sejamos temperantes. E isso é um processo, aos pouquinhos nós vamos alcançando um passo de cada vez, porque a gente ouve tudo isso, né, e pensa, nossa, quanta mudança, né, precisa ser feita. Inicialmente, nós precisamos ter essa consciência que precisamos buscar o equilíbrio nessas 3 áreas da nossa vida, porque elas influenciam outras áreas também, e sermos temperantes em Tudo indica que a internet dela teve algum problema. Vai voltar. Acho que enquanto ela não Pode volta... fazer. Estão me ouvindo? Agora voltou, Rê. Ai, que pena. Onde que parei aqui? Pouquinho, perdeu pouquinho, perdeu uns 2 minutinhos só, 1, 2.
Tá. Vocês ouviram a parte onde eu citei Ellen White? Sobre isso, parou aí. Ah, ok. Então, para nós termos equilíbrio nessas 3 áreas, nós precisamos da temperança, né? Nada em excesso. Exercício físico em excesso vai se tornar prejudicial. Quando você cuida apenas da sua saúde mental e investe muito, mas esquece o exercício físico, a sua vida espiritual, isso vai trazer um descontrole. E pensar sempre que é um passo de cada vez, né? É um processo. Quando ocorre a mudança, nós não podemos exigir tudo, né? Que tudo ocorra de uma vez. A gente precisa ter paciência com o nosso processo, com o nosso tempo, mas investir nessas áreas e buscar esse equilíbrio em cada uma delas. Então, trabalhar é bom. Entrar nas redes sociais, esse tempo. Só que trabalhar em excesso também é prejudicial. Eu não posso trabalhar de forma ininterrupta, porque isso vai trazer prejuízos para a minha saúde. Então, seguir esse conceito de temperança e cuidar dessas 3 áreas pode contribuir muito, né, para a nossa saúde global, né? Então, as dificuldades em conquistar o equilíbrio são as dificuldades de cada uma delas, como citei aqui. Ok? Sabe, Rê, o que você falou sobre o equilíbrio da nossa mente, corpo e espírito é exatamente o objetivo do Vida 10, né? Que é a pessoa se enxergar e entender a saúde integrada, né? Porque a gente, né, que nem você falou, às vezes a gente tem muitas pessoas que cuidam do corpo, cuida do corpo, mas a mente não tá boa, a parte espiritual e a sua aproximação com Deus também tá praticamente nula ou inexistente. Então, essa parte da temperança e do equilíbrio, a gente se entender como um todo, mente, corpo e espírito, é a base, é o fundamento para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Eu falo que depois que eu comecei a entender um pouco a saúde integrada em mim, né? Em mim, na minha vida, é que eu consegui ver o verdadeiro bem-estar, né? Viver em mais harmonia, em mais paz, em mais gratidão, em uma vida mais leve. Então, o equilíbrio, ele faz, assim, parece que ele abraça todos os outros remédios naturais, né? E ele que harmoniza e ele que integra todos eles, né? Então, essa parte do equilíbrio e da temperança, né? De você evitar as coisas ruins, é a base, né? Para uma melhora da saúde, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer, Dirce? Tá ótimo teu comentário, Renata. Muito interessante quando você traz essa questão da sinergia, né, que existe entre os remédios naturais. Um potencializa o efeito do outro, e é isso que é muito interessante, né? Porque são 8 remédios e eles reúnem amplas áreas do saber. Por exemplo, se a gente pegar só a parte de nutrição aí, é uma graduação inteira para entender o que é uma nutrição saudável. Para fazer exercício físico, a mesma coisa, né, Marcelo? Para atender a área espiritual, a questão da espiritualidade, da saúde mental, aí, nossa, são vários anos de conhecimento. Então, não é uma coisa tão simples assim entender, mas é fácil quando a gente pensa nessa sinergia, né? Em um potencializando o efeito do outro. Ao praticar um, eu consigo agregar vários outros remédios naturais, dos 8, né? E com isso há um efeito muito maior. E a gente consegue essa saúde integral tão desejada, né? Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo.
E agora eu vou fazer uma pergunta para o nosso querido Norton. Norton, esse autocontrole, essa temperança, esse equilíbrio, ele é difícil de ser conquistado? Ele, né, como que as pessoas, você no seu consultório, como que você vê as pessoas, essas dificuldades, como que você vê isso? É difícil das pessoas terem esse equilíbrio e esse autocontrole? Primeiro, boa noite a todos, né? Os ouvintes. A professora disse, a Renata Moraes, que acabou de dar uma bela explicação aí da área dela de psicologia e nos ensinou muito, bastante interessante todo o conteúdo que ela trouxe hoje, né? Então, eu acho que essa roda de conversas de hoje está muito equilibrada, viu? Deixou espaço para mim também falar agora, viu, Renata? E quero parabenizar aí o casal de irmãos, Marcelo e Renata Cunha. O Marcelo é organizador do Vida 10 e a Renata é a nossa comunicadora mor. E também pelo convite que me fizeram para vir aqui mais uma vez. Então, eu vou responder a sua pergunta, viu, Renata? Falando um pouco também do que eu preparei aqui, e não importa assim, se repetir alguma coisa, até porque os ouvintes que estão chegando aí, nesse momento, podem escutar, né? Então, nós viemos falar hoje sobre temperança, né? E já foi dito aqui, e vamos dizer novamente, que é moderação, parcimônia, também sobriedade, e controle sobre seus impulsos, né? E também sobre suas atitudes e decisões. Então, temperança é evitar os excessos, né? Seja no apetite, nos desejos, nas vontades. E temperança, portanto, é equilíbrio. É também chamado de domínio próprio. Do latim, né, a palavra temperância significa justamente guardar o equilíbrio. Também, né, a temperança é também harmonia, estabilidade, né? Estabilidade mental, emocional, que vão permitir, então, que cada um de nós possa atingir os nossos objetivos. Não é mesmo? Então, eu trouxe alguma coisa, algumas anotações, né? Eu acho que vou me reportar a elas, mas a gente vai falando e conversando para poder também responder a pergunta que foi feita, né? Então, como já foi dito, nós sabemos que o equilíbrio é a temperança, né? E esta temperança, por sua vez, nos ajuda ou nos permite alcançar a sabedoria. E, afinal, é o objetivo de todos nós, né? Cada vez tentar conseguir mais sabedoria na vida. Na medida que os anos vão passando e a experiência de cada um vai tomando naturalmente esse rumo. É o que se espera, né? É essa sabedoria, então, ligada à confiança em Deus, que sustenta melhor o nosso equilíbrio. Eu vou oferecer aqui uma contribuição hoje à noite sobre o percurso do ser humano para alcançar o equilíbrio, assim, segundo as contribuições da psiquiatria e também da psicanálise, né? Então, o ser humano ele é um ser de linguagem, né, de cultura, de convivência e comunicação, e todos nós imersos na cultura, nascemos imersos na cultura, né? E por isso mesmo nós recebemos um nome, ao mesmo tempo nós somos desejados ou não, né? E é aí que se inicia o que podemos chamar de equilíbrio na vida. Então, desde o nascimento, quando se dá o vínculo mãe-filho, né? Ou vínculo cuidador-criança, e acontece aí o que chamamos de maternagem, que, se for bem estabelecida, né, a função materna, ela vai construir
e vai conseguir sustentar o equilíbrio nas idades que virão em seguida, aquela do bebê de 0 a 2 anos. A psicanálise, com seu conhecimento teórico e clínico, ela revela para todos nós o que ela denomina de constituição do sujeito, né? E o que é essa constituição do sujeito? Bom, em primeiro lugar, o vínculo mãe-filho, ele não é fácil para nenhuma das partes, e nem sempre ocorre assim tão naturalmente como se espera, né? Depende da amorosidade da mãe, né, das suas condições emocionais naquele período, e mesmo espirituais, evidente, né? Também das condições socioambientais e, além disso, da sua confiança, né, em suprir as necessidades do seu bebê. Essa relação da mãe com seu filho, né, introduz aí o desejo da mãe pelo filho, é claro, mas logo em seguida estabelece esse mesmo desejo fora da relação materna, né? Ou seja, aparece um terceiro, digamos assim. Esse terceiro pode ser o pai, né? O trabalho, os estudos, uma leitura e até mesmo os afazeres domésticos, né? Ou seja, quando a criança está acordada, claro, e pode ficar fora do olhar da mãe por algum tempo, né? Seja porque ela saiu de casa ou porque está com interesse em outras coisas, né? Enfim, vai ocorrer, nesse momento, um distanciamento, né, dessa relação, uma falta. Em consequência disso, dessa falta, abre-se um espaço para o desejo do filho, né, para o desejo da criança ou do bebê acontecer. E é isso que se chama constituição do sujeito. Essa constituição do sujeito, entre outras coisas, vai permitir o avanço da maturação psicológica da criança, tanto no seu aspecto simbólico quanto imaginário, né? Cercada, naturalmente, por um ambiente de segurança ou de menos ansiedade possível, né? Quando o bebê, agora já caminhando, né? Ele poderá ouvir um não e acolher esse não, sendo este não, né, o primeiro organizador psíquico que vai permitir à criança suportar as suas faltas, né, as faltas que vão ocorrendo na sua vida, né, desde cedo, para que possa, então, preparar essa criança para exercer futuramente o seu equilíbrio. Daí, em seguida, daí em diante, vão surgindo, né, outras complexidades nas relações com os pais ou com os seus substitutos, né, como o atravessamento do famoso complexo de Édipo, né, ali entre 3 e 5 anos de idade, né, quando ocorrem as identificações com as idas e vindas, né, da pesquisa amorosa da criança, vamos dizer assim, e que prepara a mesma para o aprendizado das primeiras regras sociais, ou seja, para os desafios da experiência escolar, né, as regras da boa convivência, dos valores éticos e religiosos, que começam a chegar nesse período aí que vai dos 7 aos 12 anos. E a criança também, nesse período, desenvolve ou começa a desenvolver suas habilidades, né, seus dons, e justamente aí com a sua família, o suporte de professores e outros adultos à sua volta, a criança vai criando o alicerce, né, que vai trazer mais tarde
maior ou menor facilidade para atravessar a adolescência e chegar à idade adulta, o mais preparado para esse encontro e essa manutenção do equilíbrio. Na verdade, o ser humano, como ser assim incompleto, né, ele vai estar sempre buscando, como já foi dito aqui pela Renata Moraes, né, ele estará sempre buscando ou se aperfeiçoando na busca desse equilíbrio. E deve usar essa temperança, ou seu aprendizado do equilíbrio, para evitar excessos de toda ordem que podem prejudicar a sua saúde, tanto psíquica quanto física, não é mesmo? Então, demonstrando também que a infância, né, vai estruturar o bom funcionamento do adulto e devemos manter a consciência, né, exatamente por isso, de maior cuidado e atenção com todas as crianças, né? Acabamos de viver aí o Dia das Crianças, é sempre bom lembrar isso. Então, eu espero, né, que com esse percurso que eu fiz aqui, eu possa ter contribuído para dar uma ideia, assim, né, uma pincelada do que a psiquiatria e a psicanálise têm a oferecer sobre o equilíbrio. É isso. Pelo que você falou, Norton, a gente vê que muitas coisas do nosso equilíbrio, da nossa harmonia e do nosso bem-estar hoje, atual, como adultos, eles estão diretamente ligados na nossa infância, né? Com certeza. Eles refletem a cada abraço que a mãe deu na criança, a cada não, como você falou, né? E agora eu passo até a refletir um pouquinho mais avante, assim, porque hoje eu vejo que são poucas as mães que falam realmente um não para o seu filho, né? E então isso quer dizer que mais para frente a gente vai ter uma sociedade cada vez mais doente, né? Corre esse risco, né, Renato? Corre esse risco. Porque o não é o princípio de todo equilíbrio, do limite, né? Que é o princípio de todo equilíbrio. Você tem razão, a sociedade atual corre todos esses riscos se não for feito, né? Se não for revisto, né? Essa forma, essa maneira de educar, que é muito bom, né? Tratar bem as crianças com amorosidade, dando amor e segurança para elas, mas no meio desse amor e segurança tem que ser colocadas as direções corretas para ela poder agradecer depois esses nãos, esses organizadores da mente, né? E conseguir ter uma vida adulta muito mais equilibrada e uma sociedade muito mais saudável. Sim, a importância do não é muito, muito interessante, né, na nossa vida. Até uma vez uma amiga minha me perguntou que eu tenho uma filhinha, e assim, né, eu tento fazer o meu melhor, né? E uma amiga minha um dia me perguntou, Renata, a Sara, ela é tão educada, né? Qual que é o seu segredo, né? Ela falou que ela também é mãe, né, nova. Eu falei, o que eu tento sempre fazer, o meu sim é sempre sim e o meu não é sempre não. E ela falou, nossa, é tão simples, né? E realmente é o que faz a diferença, porque eu vejo que, ai, mãe, deixa, ai, tá bom, vai, né? Então, o sim... Isso faz uma grande diferença mesmo, viu, Renata? Eu gostaria até de acrescentar um outro dado, que normalmente as mães, nem todas, estão acompanhadas de um companheiro, né? De um parceiro. E é muito importante o diálogo com esse parceiro, marido, companheiro, para que ele não interfira nem nesse sim, nesse não, e que isso seja conversado à parte da criança para evitar aí um grande problema. O pai fala sim, a mãe fala não, né? Na segurança dela e também no apetite por manipular os dois, que aí é que a confusão começa. Sim, sim. Norton, muito obrigada, viu? E no comecinho você falou também sobre esse equilíbrio, a busca desse equilíbrio, dessa temperança.
E quando a gente alcança, é quando a gente consegue a sabedoria. Achei muito legal isso. E a sabedoria é o equilíbrio mesmo, né? É a temperança e a sabedoria é o que faz toda a diferença na nossa vida, É né? o objetivo de todos nós. E sem temperança, alcançar a sabedoria fica impossível. Sim. E agora, Norton, ainda continuando com você, você tem alguma boa dica, né, para dar para a gente conseguir atingir esse equilíbrio e conseguir essa temperança? Tem alguma coisa que você possa falar para a gente alcançar isso? Olha, eu vou lembrar aqui para todos, né? Acho que a maioria conhece, já ouviu falar, que há 2.300 anos atrás havia na Grécia Antiga uma escola de filosofia chamada de estoicismo, né? E esses personagens que viviam esse estoicismo, esse ser estoico, interessante que eles justamente faziam toda uma apologia de viver com a natureza, mas essa natureza era viver equilibrado consigo próprio, né? Com a sua natureza humana. E com isso, então, na atenção sobre isso, né, no cuidado sobre isso, a pessoa vai descobrindo as suas dificuldades, seus pequenos defeitos, né? A gente sabe que realmente a complexidade do ser humano gera inúmeros problemas para todos nós e os mais ou menos normais, que somos nós aqui, por exemplo, né? Ainda assim precisamos de lutar muito para conseguir esse equilíbrio, como já foi dito, né? Mas sabemos também que a saúde mental nem sempre é um acontecimento para todos, né? Dependendo da infância que tiveram, das dificuldades que tiveram no seu crescimento, no seu ambiente familiar, nos vínculos que fez, etc., vão sair pessoas muito neuróticas, né? Que mesmo consciente dessas dificuldades, elas não vão resolvê-las sem uma ajuda profissional, né? Sem um cuidado maior e que possa, né, dar uma direção para a saída desses conflitos. Temos também a situação dos psicóticos, que aí já é muito mais difícil, são muito mais desorganizados, né? Porque tem um déficit aí da capacidade simbólica, né? Que dá toda uma dificuldade para eles poderem manter relações afetivas estáveis, ter um trabalho, enfim, ter uma inserção social de convivência mais harmoniosa, mais feliz, mais adaptada, né? E tem mais ainda, além disso, os psicopatas, né? Que são pessoas que realmente não têm a lei internalizada dentro deles e aí podem cometer diversos atos, né, que estão assim não só fora da lei, mas que podem prejudicar outras pessoas em âmbitos diversos, né, que a gente vê por aí acontecendo praticamente todos os dias, né, nos noticiários principalmente. Então, essa questão da saúde, né, da saúde mental, emocional e espiritual, como foi dita, é extremamente importante para nós e para todos, né, que buscam estabilidade e algum ganho de sabedoria na vida. É isso. Obrigada, Norton, é isso mesmo. Quer falar alguma coisa, Disse? Tá sem som, tá sem som. Estava aqui pensando no que o Norton está falando e a questão assim das doenças mentais, né, que muito conhecida também como desequilíbrios, né? Fulano é desequilibrado mental, né? Porque perdeu justamente esse ponto de equilíbrio, né? Que
ele não é estável, mas ele tem limites, né? É isso, Norton? Então, ele Tem limitações, né? Tem limitações. Pode, por falta de por essas limitações, ele pode até não ter limite nenhum. Né? E não só na convivência, mas também em atos, em passagens ao ato e tudo que pode adoecer ou mostrar o lado mais adoecido do personagem humano, né? Sim. E dentro desse contexto, né, do adoecimento mental, Norton, eu vejo que muitos, mesmo dentro dessa patologia, né, que traz muitos prejuízos, quando ele tem uma qualidade de vida, né, ele consegue viver dentro das questões ali, né, que a doença trouxe, quando ele tem uma rede de apoio ao redor dele, mesmo esse comprometimento que ele tem emocional, ele consegue ter qualidade de vida e um equilíbrio dentro das possibilidades. É verdade, a maioria das doenças mentais, ou as doenças mentais, elas têm de fato, podem ter de fato um componente genético, né? Heredo familiar, mas o que pesa realmente é o ambiente em que cada um de nós desenvolveu ou foi criado. Isso aí tem um peso considerável, mesmo que levando em conta a genética. Sim. Então, e assim como é desenvolvido as doenças por conta do desequilíbrio, as doenças mentais, as doenças físicas também, né? Quando nós não cuidamos da nossa alimentação, ingerimos, né, excesso de alimentos industrializados, também, né, poderá desencadear uma doença, né, como diabetes, enfim, várias patologias também. Então, o desequilíbrio emocional pode trazer transtornos, né, transtornos de ansiedade. Agora, na pandemia, né, o índice, infelizmente, né, cresceu muito dos transtornos de ansiedade, né? Houve um desequilíbrio porque um momento difícil, né, que nunca vivenciamos, então trouxe medo, as dificuldades, né, dentro de cada família. Então, isso também trouxe muitas patologias, né? Houve um desequilíbrio. Mas o ser humano ele pode ir ajustando também, ele vai encontrando o ajuste, né? De acordo com as ferramentas que ele recebe e coloca em prática, né? São muitas ferramentas que nós temos à nossa disposição para podermos investirmos, né? E obtermos uma qualidade de vida, e um estilo de vida mais saudável, né? Uma mente mais tranquila, né? Esse estado de equilíbrio emocional, ele é um estado que ele é caracterizado por uma harmonia interna, né? Ao seu redor, né? Você pode estar vivendo conflitos, situações desafiadoras, mas se dentro de você há esse equilíbrio, você não é tão afetado quanto uma pessoa que não tem o equilíbrio em certas situações. Então, a gente precisa treinar também, né, as nossas emoções, investir nesse cuidado para que, mesmo em situações como essa, né, pandêmica, nós tenhamos essa tranquilidade dentro do nosso ser, né? Você está com você mesmo e conseguir manter a tranquilidade. Claro que vai ter momentos que nós vamos ficar com medo, tudo isso faz parte, né, da Constituição. Parou. E existem várias possibilidades. Voltou. Tá difícil aqui hoje, amigo? Então, você estava dizendo, né, Renata, treinar, praticar. Existem muitas psicoterapias, muitas formas de terapia que são oferecidas, né, para que a pessoa possa desenvolver, solucionar seus conflitos emocionais, originados em traumas ou não, né, e praticar meditação, né. Você perguntou, né, Renata, uma dica, eu acho que a meditação é muito interessante. Existem outras técnicas também mais recentes e contemporâneas que ajudam a pessoa a praticar e a treinar esse equilíbrio, né, para poder...
enfrentar situações difíceis que todos nós estamos sujeitos com mais calma e mais equilíbrio, né? Diante desse estresse todo que todos nós vivemos. Sim, e o equilíbrio, né? O desequilíbrio, hoje, né? Depois de diversas conversas com meu irmão sempre me dando muita informação boa, né? Eu sempre tento absorver do meu irmão tudo que ele consegue me passar. E hoje eu consigo ter essa noção que justamente foi por isso que eu adoeci. Foi esse desequilíbrio mental, da minha mente, do meu corpo e do meu espírito. Eu não me alimentava bem, eu vivia trabalhando demais, eu era bem estressada. Eu achava que eu tinha uma ligação com Deus, mas eu não tinha nada, eu só falava com Ele 5 minutos por dia, por semana, nem me lembro. Mas realmente foi esse desequilíbrio que me fez adoecer, e hoje eu tenho esse total conhecimento disso, né? Que estava nas minhas mãos a minha saúde, e está nas minhas mãos a minha saúde e a minha vida. Então, essa parte de domínio próprio, né? A nossa felicidade, o nosso bem-estar está nas nossas mãos. A gente tem todo o poder e né? A gente tem domínio de tudo que acontece com a gente. Então, a gente tem que escolher os nossos caminhos, né? E é possível isso, né? A gente que escolhe o que a gente come, a gente que escolhe a hora que a gente vai dormir, a gente que escolhe o tanto que a gente quer trabalhar. Nem todas as pessoas têm essa possibilidade de escolher os horários de trabalho, mas, enfim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? E não delegar ao outro, né, Renata? O seu bem-estar, a sua felicidade, ou a sua capacidade de ser feliz, né? Jamais delegar isso a outra pessoa, né? Isso é muito importante. Sim, então a gente tem um poder gigante, né? De dominar a nossa vida. E esse equilíbrio, ele é fundamental para essa felicidade, né? Para essa busca da sabedoria, como o Norton falou, como a Renata falou, do equilíbrio mente, corpo e espírito, que é o princípio fundamental do Vida 10, e a harmonia, né? De todos esses aspectos e de todos os pontos da nossa vida, né? Fala, Dirce. Não, ia falar, lembrar de novo a origem da palavra aí, que o Norton citou, do latim, né? Que temperança é guardar o equilíbrio. Então, acho que isso faz uma reflexão assim, mais para o lado mais filosófico, o que é guardar alguma coisa, né? Talvez seja cuidar disso, né? Cuidar do equilíbrio em tudo, né? Acho que tem esse sentido de cuidar, né? Se dar conta, tomar consciência, cuidar, prestar atenção e desenvolver também. Sim. E agora uma pergunta final, Rê, para você, especial, para você fechar o quadro aqui para a gente. Também todo mundo pode comentar um pouquinho. Como que a gente consegue o verdadeiro bem-estar? É só através desse equilíbrio? Como que vocês, psicólogos, veem esse equilíbrio na nossa felicidade, no nosso bem-estar, na nossa harmonia? E queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Então, essa pergunta que você faz é uma pergunta que... $1 milhão. Oi? $1 milhão. É verdade. Olha, eu quero ler aqui, antes de poder entrar nesse assunto, o que a Organização Mundial de Saúde, ela diz sobre o que é a saúde. É um estado em que se conquista pelo bem-estar físico, mental e social. Não é somente a ausência de doenças, né? Como se acreditava antigamente. Então, essa definição ela movimentou a sociedade a dar mais importância
para ações e atitudes que promovam qualidade de vida, né? E contemplem uma saúde de forma ampla, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. Então, as pessoas começaram a cultivar hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas e alimentar-se melhor. E isso é positivo, né, para todos nós. Então, para ter uma vida equilibrada e com qualidade, é sempre preciso, né, pensar sobre essa tríade, esses 3 pilares, e cuidar mesmo das nossas emoções e entender em que área nós somos mais afetados, o que a gente deixa mais a desejar, quais são as minhas maiores dificuldades, é em relação à alimentação, é em relação a controlar os meus pensamentos. É muito importante na terapia cognitivo-comportamental, diz que tudo começa no pensamento. Então, você pensa, você sente, você reage de forma fisiológica e você, no final, é desencadeado um comportamento. Então, o que nós estamos permitindo entrar em nossa mente? O que nós estamos ouvindo, assistindo, lendo? Então, o que entra na sua mente vai desencadear uma emoção. Então, a gente precisa questionar, em algumas situações, o tipo de pensamento, o tipo de interpretação que eu faço do que está à minha volta. Muitas vezes, Renata, nós temos distorções cognitivas. Nós interpretamos de forma equivocada e sofremos precipitadamente. Nós temos uma compreensão por conta dos traumas lá da infância, da nossa vida. Nós compreendemos uma certa situação de forma distorcida e começamos a sofrer. Então, toda vez que você pensar, questione. Se você percebe que esse pensamento, ele é um pensamento que é disfuncional, é aquele pensamento repetitivo que traz sofrimento, comece a questionar. Será que isso é real? Como que você pode lidar com isso que você está pensando? Porque se você, antes de desencadear uma emoção, você cuidar desse pensamento, você vai ter uma emoção saudável. Então, por exemplo, quando eu analiso uma situação, né, uma criança que está enferma, um pai com uma criança enferma em casa, se ele automaticamente, né, desenvolver pensamentos de que meu filho não vai sobreviver, meu filho vai ser internado, as emoções elas vão acompanhar. Então, ele vai sentir medo, tristeza, raiva, talvez. Então, nós precisamos controlar os nossos pensamentos. Esse é um trabalho que todo ser humano ele precisa fazer, né? Independente se faz terapia. A terapia é necessária para ajustar essas emoções, para tratar os traumas, mas eu e você, nós podemos cuidar dos nossos pensamentos. Então, a nossa mente ela é muito valiosa, né? É um presente que Deus nos deu, o nosso cérebro. Então, o que eu estou colocando? Eu estou alimentando de quê? Né? De onde vêm essas ideias, esses pensamentos? E aí você controla as suas emoções. Então, existem muitos casos de depressão que não começou, a depressão ela não começa do nada, né? Você pensou, você agiu e aí desencadeia uma doença. Então, eu escrevi aqui, deixa eu dar uma lidazinha, em algumas dicas, né? Que eu pensei interessante, pode contribuir. Nós precisamos aprender a impor limites, como a Renata e o Norton aqui citou, a importância de impor limites, até onde você vai, até onde o seu corpo suporta, né? Você precisa conhecer o seu corpo também, a sua mente, e saber até onde você vai, o tempo que você fica acordado, né? Qual o tempo que você precisa de descanso para você suportar, né, a sua rotina. Então, impor limites, né? Impor limites com o outro também, até onde ele pode, né, com você. O que a pessoa fala, como é que você está digerindo o que as pessoas pensam a seu respeito, o que elas falam. Então, quais são as pessoas que você tem convivido? Você tem procurado estar com pessoas que te motivem, né, que contribuem para a sua saúde mental? Ou com pessoas que estão maltratando você, maltratando as suas emoções? Então, a gente precisa aprender a impor limite, questionar os pensamentos disfuncionais, não ultrapassar os limites. Uma outra dica também seria
a prática de exercício físico, né, ela auxilia na liberação dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, e isso auxilia muito o nosso cérebro, a nossa saúde global. Então, investir no exercício físico, ler, né, aprender, investir em novos conhecimentos e reservar um tempo também para você, né? Tem uma pesquisa que diz que se você estiver muito preocupada, se o nível de preocupação for muito alto, separe 30 minutos para relaxar, esquecer de tudo. Senta, deita e relaxa, coloca uma música. Então, em algumas situações, a gente precisa esquecer de tudo que está acontecendo e ficar num cantinho ali, colocar uma música, relaxar, pensar em algo positivo, pensar nos sonhos. Então, nós precisamos alimentar a nossa mente. E, para isso, nós precisamos desenvolver um coração mais grato. A gratidão também, ela ativa o nosso cérebro, né? Um local muito importante, que pode também trazer benefícios. Então, como que você tem cuidado, né, da sua saúde física, mental e espiritual? E aqui no final, tem 3 pontos, né? A terapia, ela também é necessária e muitas vezes o tratamento medicamentoso, né? Em algumas situações. Assim como é utilizado o tratamento com medicações. Só que os 8 remédios naturais, né? Comprovados cientificamente, nós temos aqui a Dirce, que é a nossa doutora aqui, e escreveu esse livro maravilhoso. A gente sabe o quanto os 8 remédios naturais podem trazer benefícios para a nossa vida e trazer o equilíbrio, né? Se nós utilizarmos todos eles com moderação, né? Com temperança. E praticar pensamentos positivos, otimistas, acreditar que a gente pode, sim, ressignificar o sofrimento. O sofrimento não é fácil sofrer, né? Vivenciar os traumas, mas tudo isso pode ser transformado, você pode utilizar isso, né, essa dor, para auxiliar outras pessoas. Então, pensar sempre que o propósito de Deus é que nós tenhamos vida em abundância. E a natureza, os 8 remédios naturais, eles estão disponíveis, né, para que a gente tenha essa saúde, né, para que a gente viva com equilíbrio. É possível, né? Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do nosso espírito, investir, né, nessas áreas, para que a gente viva aqui, né, com qualidade de vida. Tá vendo como a roda de conversa é importante, Renata? Com essa complementação aí rica, né? Estupenda que a Renata acabou de fazer, aí fica realmente muito, muito bom, né? Parabéns, Renata. Gostei muito de escutar você e aprendi muito, viu? Eu também, Norton. Foi um prazer. É sempre um aprendizado aqui, né, Renata? Que disse? É sempre um grande aprendizado, né? Com todos. Nossa, aprendendo um monte nas rodas de conversa. Todos nós. Excelente. Eu vou. Você já fechou aí? Pode Renata? falar, Rê. Você não vai fazer a pergunta da Nina? Não é você que tinha que me fazer uma pergunta? Isso. Eu vou fazer primeiro a pergunta aqui da Nina. Na Nina Barreto, ela está perguntando se existe cura para doenças mentais, como, por exemplo, a esquizofrenia. Alguém sabe responder aqui para ela isso? Existe sim, eu vou tomar a frente, porque como psiquiatra não poderia deixar de fazê-lo, né? Isso aí. Existe, claro. As medicações psicofarmacológicas que surgiram nas últimas 2 décadas, elas, de fato, são de extrema importância no tratamento da esquizofrenia. Porque uma das manifestações, né, do desequilíbrio esquizofrênico, eu já falei aqui da questão do desarranjo simbólico, digamos assim, em termos de linguagem, porque o ser humano é um ser de linguagem, né, que ocorre no cérebro do esquizofrênico, mas é importante também colocar os sintomas que o classificam nesse diagnóstico, né? Ele vai, possivelmente, passar por um surto aí na adolescência, no início da idade adulta, e vai aparecer com alucinações. A principal delas é a alucinação auditiva. Ele vai escutar vozes e acreditar que essas vozes são reais, né?
Elas são, na verdade, expressões da sua mente que são transportadas para a realidade, como também pensamentos que vão ficar distorcidos, e ele vai, então, imaginar que está sendo perseguido ou que tem algumas coisas acontecendo fora dele que vão destruir o mundo, né? O universo que ele conhece, né? Enfim, essas formas de apresentar, digamos assim, mais graves da esquizofrenia, se for tratada no início das manifestações, com esses remédios mais novos que existem, de fato dá um excelente controle a esses sintomas e pode até, vamos dizer assim, curá-los, né? Talvez as pessoas que se manifestam esse tipo de adoecimento vão ter que usar essas medicações por um tempo longo, e não sei nem se podem, de fato, parar de tomar os remédios, mas alguns conseguem, de fato, estabilizar-se, a gente chama de estabilização, quando o sintoma desaparece, né? E eu já tive vários pacientes que trabalham, que casaram e que seguem suas vidas conscientes da necessidade, da importância desse controle, não só medicamentoso, mas do seu equilíbrio próprio também, né? De acordo com a necessidade de cada um. Obrigada, Norton. Obrigada mesmo. Nina, espero que você tenha compreendido, tá bom? E, Má, agora uma pergunta, né, para você concluir aqui para a gente, né? E falar um pouquinho o que é, né? O que é a temperança e o equilíbrio para você? Beleza. Então, a gente já falou bastante hoje, né, sobre esse tema aqui, falando da temperança, né? Eu não sei por que não está saindo aqui. Então, assim, citou muito bem quando falou lá no começo de moderação, temperança, a busca da personalidade. O Norton passou uma linha do tempo aqui muito interessante, falando sobre a gente desde que nasce, né? Desde de tudo que acontece quando é criança, tudo que desenvolve a pessoa. Então, tudo que ela passou desde que nasceu, como criança, como adolescente, adulto, onde se encontra hoje, aquilo favoreceu de algum jeito para na mente da pessoa ficar algo, né? Ficar ali o seu pensamento, o seu sentimento, os seus modelos mentais, e dentro da sua mente é ali que ela, de acordo com tudo que vivenciou, tudo que viu, tudo que escutou, tudo que comeu, bebeu, vai fazer com que o cérebro faça algo em relação ao estímulo que ela está necessitando. Então, se ela necessita uma resposta, se ela necessita um acontecimento emocional, se ela precisa de uma decisão. Então, a temperança é mais ou menos uma mistura disso tudo. Desde quando ela nasceu, até como ela viveu e como que ela suporta isso no dia de hoje. Então, falou muito bem também sobre a sabedoria, né? Que é tipo, você, tudo que conhece, tudo que entende, você vive com tudo aquilo. Então, e a temperança está ligado a isso também, a você conseguir um autocontrole. Então, buscar isso não é assim, de uma hora para outra, sabe? Tipo, demora muito, eu mesmo, nossa, é muito ruim ainda de autocontrole, principalmente emocional. Quando acontece algo assim, a gente explode rapidinho, todo mundo tem essa tendência, né? Então... treino, né, Marcelo? Oi? É um treino, né? É treinar. É um treino, é uma vivência do dia a dia, que daí, assim, só que quando que a gente vai ser treinado a ser temperante? É quando tiver ruim o negócio, não é quando tiver tudo bonzinho, quando tiver, nossa, tudo em calma, em paz. Então, a gente precisa da dificuldade para fortalecer e treinar a temperança.
Então, é muito legal isso, a gente precisa ser moldado, né? Então, é tipo assim, o ouro, quanto mais pelo fogo ele passa, mais purificado ele fica. Então, a gente, para ser mais temperante, quanto mais dificuldade a gente passou, mais capacidade de decisão, de análise, de paz mental. Por quê? Porque a gente já foi passando por aquilo, né? Então, a gente vai passando, e aí chega um momento que consegue decidir. E a temperança está ligada à decisão. Então, assim, tipo, tudo que aconteceu, vou decidir o que eu vou comer, que hora que eu vou dormir, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Aí está ligado com os sentidos, sabe? O que eu vou ver, o que eu vou escutar, o que eu vou falar. Tem algo que eu vi agora, essa semana, assim, eu não gosto de ser muito polêmico, de coisa, mas, assim, é uma série que está sendo vista agora, que foi a maior vista de todos os tempos da história. Eu vi hoje lá, 111 milhões de lares, é uma série uma série coreana, que ela pega brincadeiras de criança e faz isso assassinato em série. É como se fosse um jogo que você... só que eu não sei porque eu não vi, mas o que eu li, mas imagina o estrago que as pessoas estão querendo na sua mente. Por que as pessoas estão querendo esse estrago mental? Porque a gente viu aqui que é tudo que influencia lá no passado, as brincadeiras de criança, isso que... por isso que as pessoas hoje estão com bastante problema mental, porque assim, a gente está num momento pós-pandemia, com muito trabalho, estresse, e ainda a gente estimula, a gente alimenta aquele módulo do cérebro que a gente tinha um mínimo de lembrança boa do passado, vai trocar isso por um assassinato em série, e isso é o mais visto no mundo. É tipo, não dá para entender, sabe? Então as pessoas... É típico de uma sociedade que está adoecida, né, Marcelo? Então... Infelizmente, e que precisamos contribuir de alguma maneira para melhorar isso, né? Para que essa sociedade tome consciência disso e busque novos caminhos. Legal, Norton. Então, e é isso que a gente vai tentar ajudar as pessoas aqui, né? Porque, assim, eu me formei em ciência do esporte, tive academia, trabalhei muito em academia, mas muitas pessoas que cuidam da saúde e gostam, vão na academia todo dia, elas não entendem a mente, corpo e espírito. Eles só pensam no corpo, no fitness, no estético, em treinar para... Então, e a mente, ela tem uma importância muito grande, o potencial da mente em relação ao todo, né? Então, nossa, tem muita conversa ainda nisso e a gente agradece por ter esses momentos da roda de conversa e principalmente nós aqui do Vida 10, a nossa missão vai tentar ajudar um pouquinho a semear coisas boas dentro da mente, sabe? Não buscar coisas que possam fazer mal para a gente ou ficar... Pode até ter uma dificuldadezinha, mas só que é algo que é meio contrário. Se a gente estivesse fazendo coisa ruim, assim, era muito mais interessante, né? Só que falar da saúde, assim, é um negócio... Só que é muito interessante isso também, porque falar da saúde, falar da saúde integrada, é algo que vai ajudar as pessoas a serem temperantes. Então, e dos 8 remédios naturais, entender todos esses benefícios que vai trazer para a vida da pessoa, entender a mente, o corpo, o espírito, isso vai fazer com que a gente ajude as pessoas a ter mais controle mental e aí, assim, conseguir decidir e ter o autocontrole nas decisões e, assim, realizar a temperança na vida delas. Então, a gente agradece os participantes, né, que ajudam a gente, os especialistas, né, psicólogos, médicos, pessoas que escrevem os livros, né, estão aqui com a gente para ajudar a gente a explicar esses temas que são tão importantes, né? E a gente vai embora, tem muito trabalho ainda a ser feito. Gostei da palavra semear, viu, Marcelo? Acho que vocês fazem um trabalho assim super importante, super necessário. Legal, Norte, brigadão aí e conto com a presença de todos aí. Muito importante mesmo, Marcelo.
E a gente vai crescendo, porque assim, essa questão da série que você comentou aí, parece que ela já está proibida, né? Já foi parar na justiça e tal, mas na hora que eu ouvi esse noticiário, eu até pensei, nossa, mas depois que já fez tanto estrago, que já morreu tanta gente, é que, né, mas pelo menos já parece que barra, né? E essa sociedade doente também é um dos pilares que a gente precisa utilizar. Aliás, ao mesmo tempo é uma ferramenta para buscar esse equilíbrio, mas também é um dos alvos para esse equilíbrio, né? Porque através do nosso equilíbrio pessoal, se cada um tiver essa noção de semear, né? Aí a gente chega em algum lugar melhor, né? Beleza. E o Vida 10 só está começando. Vai longe, vai longe. Vai longe, vai isso longe. E essa parceria com o Grupo Reis ainda está gostosa demais. Tem que ir até o final. Muito bom, gente. Parabéns para vocês. Gente, então é isso. Quero agradecer a presença de todos. Disse mais uma vez, muito obrigada e parabéns por esse livro maravilhoso. Parabéns por você ter escrito Os tão bem. organizadores, né? Professor Fábio Alfieri, professora Regina Abdala. Sim, muito obrigada. Isso, a Renata está mostrando aqui o livro para a gente. Rê, muito obrigada também pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Norton, mais uma vez, também muito obrigada por participar com a gente, com as suas informações. E a Nina falou aqui, ó, vou até ler o comentário dela. Dr. Norton é fantástico. Aê! Muito obrigada. Então, está respondida a pergunta da Nina. Nina, obrigada. Um beijo para você. E obrigada, Má, mais uma vez, por ter me colocado num projeto tão maravilhoso que é o Vida 10. E ele, com certeza, eu ainda estou em busca desse equilíbrio, dessa temperança na minha vida. E como a gente falou aqui, é um passo de cada vez. E com certeza o Vida 10 me ajuda a me transformar, a ser uma pessoa melhor. E as rodas de conversa aqui estão me ajudando demais a ter todo esse conhecimento tão maravilhoso. E só agradecer, né, gente? Porque está sendo realmente muito gostoso. E, Má, deixo as palavras finais para você. E alguém, né, se você quiser orar para a gente finalizar. Beleza. Agradeço aí a Dirce, a Renata, o Norton, a Renata Double, né? 2 Renatas hoje. Privilégio. Então, muito bom. Ainda temos mais 3 rodas de conversa nas 3 próximas quintas-feiras. Vamos agora para o ar, é a próxima. Depois, descanso e confiança em Deus. Então, a próxima a gente vai ver o ar, né? A importância do oxigênio, essa inspiração, o que ele faz no nosso corpo como um benefício para a nossa qualidade de vida. Então, vamos orar? Agradecer por tudo. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas para falar sobre a temperança, sobre o equilíbrio, sobre a moderação, tudo isso que envolve a nossa mente, as nossas decisões, o nosso agir, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê conhecimento e vontade de ser cada vez mais, ter mais esse domínio próprio. O Senhor continue com cada participante daqui, abençoe no seu lar, a sua casa, a sua família, assim como as pessoas que estão nos ouvindo agora, para que entendam que a busca pela saúde, pela qualidade de vida, cada vez mais que a gente estiver aqui, vai ser melhor buscado, porque temos um mundo doente, mas que temos muito ainda a semear sobre saúde e ajudar as pessoas a ter cada vez mais vida e temperança. Continue conosco nesse restante de noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito Beleza. bom, gente. Ficou com gostinho de quero mais, viu?
Tchau, gente. Valeu, galera. Para todos. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Um beijo. Valeu. Até quinta que vem.